E pacotão russo, o Flamengo vai atrás do substituto de Wesley lá na Rússia e além disso tem meia com chances ainda de chegar. Além disso tem Flamengo decidido, vai trazer centroavante de qualquer forma. Wesley vendido e a gente vai trazer todos os detalhes aí da venda do lateral que vinha sendo sondado há muito tempo, mas agora tá sacramentado. Tem também a notícia de mais um garoto podendo ser vendido para a Europa. Tem o Sub-20 colocando os alemães na roda. A gente vai trazer todos os detalhes do jogo de ontem do Flamengo e Bayer Leverkusen. E preparação para o Fla-Flu, além da chegada de Carrascal. Todos os detalhes no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, Flamengo que deve estar treinando agora. 9h30 da manhã tava marcado o treino, último treino aí, né, antes do Fla-Flu. Esse Fla-Flu que deve marcar aí um dos primeiros jogos, pelo menos jogos grandes, de Wallace Yan como titular do Flamengo. Ele que deve entrar no lugar do Bruno Henrique, que foi de forma ridícula suspenso para esse jogo. Tomou um amarelo porque tentou uma bicicleta contra o São Paulo. Não fazia sentido tomar amarelo porque nem encostou no jogador do São Paulo. Tudo bem, teria falta, mas amarelo foi exagerado. E o segundo amarelo dele contra o Santos foi mais absurdo ainda, quando ele foi dividir com o goleiro Brazão. E o goleiro Brazão acabou chutando a perna dele, mas porque o teatro que o goleiro fez foi mais convincente, o amarelo acabou indo para o Bruno Henrique. Um lance que poderia ter sido até pênalti para o Flamengo se o VAR chamasse. Mas Bruno Henrique fora do jogo, tendência aí de Wallace Yan entrando. E vai ser interessante de ver aí o Wallace Yan entrando de titular justamente no Fla-Flu. O garoto tem personalidade, é abusado, vai pra cima, vai ser muito legal de ver aí nesse sentido. Treino de hoje, Felipe Luiz vai decidir a equipe titular do Flamengo para o confronto, atividade marcada para 9h30, como eu falei. Para a partida, alguns desfalques, Alexandro, Ayrton Lucas, a gente vai trazer já já aí que tem atualização da previsão de volta aí desses dois laterais. Pulgar também, Pulgar que já tem aí um prazo maior, vai demorar aí cerca ainda de 3 meses para voltar da lesão. E o Bruno Henrique que está suspenso, como a gente acabou de falar. Léo Ortiz, que saiu no último jogo contra o Santos com dores no glúteo, galera zoou muito isso aí, tá de volta, tá treinando normalmente e vai tá à disposição aí do Felipe Luiz. A gente não sabe ainda se como titular, mas tá à disposição. Vídeo de amanhã, a gente deve trazer aí a escalação prévia com tudo que for apurado sobre esse treino de hoje. Atacante Pedro treinou bem durante a semana e vai ser relacionado para essa partida do Fla-Flu. Pelo menos é o que tudo indica. Felipe Luiz disse que esse episódio aí é um caso passado. E como ele tá treinando bem, todo mundo tem relatado isso nessa semana, tendência é de Pedro relacionado, mas não como titular. Vamos ver. Tomara, cara, tomara que durante o jogo o Pedro entre, demonstre mais vontade, inclusive de cumprir o papel tático do jogo, que hoje é primordial. Não é só o Felipe Luiz, é primordial que o cara ajude na marcação também. Então, espero que dê tudo certo e que de fato isso seja águas passadas e o Pedro volte aos bons momentos, porque ele estando bem não tem pra ninguém. E aí, inclusive, a gente vai falar aí sobre o Flamengo indo atrás de outro atacante e que isso não necessariamente quer dizer a saída de Pedro. Já já a gente traz aqui os detalhes pra vocês. E agora vamos mudar de assunto. Vamos falar do jogo que aconteceu nessa sexta tarde, às 2h30. Flamengo Sub-20 e Bayer Leverkusen. Que pancada que o Flamengo Sub-20 deu no Bayer Leverkusen. É o outro Bayer, né? O Bayer sem N. Mas, e que inclusive foi campeão alemão no ano passado com o Xabi Alonso. Mas, meu amigo, que pancada, 5-1. Gols aí de Lohan, Pedro Leão, Matheus Gonçalves, Gustavo. E aí o gol contra do Arthur, do Bayer Leverkusen, com Cool Breath descontando para os alemães.
Depois do jogo teve um episódiozinho aí que a galera deu uma repercutida. Eu não vou nem jogar muito isso pra polêmica, porque é melhor deixar baixo. O Flamengo chega de polêmica no Flamengo quando a gente tiver esse tipo de situação que não leva a nada. É claro que quando tiver coisa importante eu vou trazer aqui, mas é porque o Flamengo postou uma foto depois do jogo e nessa foto não tinha o Matheus Gonçalves. Aí o Matheus Gonçalves comentou alguma coisa ali embaixo, deu uma reclamada, mas já apagou. Alguém já deve ter conversado com ele. Ele jogou muita bola, todo mundo viu isso. Espero que o Felipe Luiz tenha visto isso. Não só ele, como o Lohan. Tem esse garoto Gustavo também, muito bom jogador. Muita gente jogou muita bola ontem. Destaque negativo pra mim aí, eu acho ainda os goleiros da base do Flamengo falta ainda. E o Matheus Cunha jogou até o primeiro tempo, que não consigo confiar no Matheus Cunha. Enfim, vamos falar da parte boa do jogo. O Matheus Gonçalves jogando muita bola, Lohan jogando muita bola, principalmente os dois. Pedro Leão também muito participativo, centroavante. Então, muita coisa boa pra tirar dali. E a gente espera que o Felipe Luiz esteja atento a toda essa movimentação. A rede foi a loucura, todo mundo falando dessa partida. Muita gente fazendo essa cobrança aí para a necessidade do Felipe Luiz utilizar mais os jogadores da base. E, inclusive, isso repercutiu lá fora muito negativamente pro Bayer Leverkusen, dizendo que é um primeiro jogo desastroso do time durante a pré-temporada, tomando 5-1 do Sub-20 do Flamengo. Então, mas foi muito mérito do Flamengo também, tá? O time o tempo todo com muita intensidade, mérito também do novo treinador do Flamengo Sub-20 que acabou de assumir. Então, muito legal essa partida. Vinha jogou 30 minutos nesse jogo, no início, foi substituído, tá pegando o ritmo de jogo, mas ainda não tem condições de iniciar como titular no time principal. O Flamengo que tá sem lateral esquerdo, tem Alexandro e Ayrton Lucas fora, e aí tem atualização aqui, Ayrton Lucas deve ficar ainda de fora cerca de 3 a 4 semanas para cicatrização do corte que ele teve na perna, ele que ainda não está treinando, está ficando ainda em repouso para evitar qualquer tipo de contaminação, de infecção no corte, e ainda está nesse processo aí de cicatrização. Alexandro, com problema muscular, ainda deve ficar de fora cerca de 20 dias também, e aí, enquanto isso, quem assume a lateral esquerda do Flamengo, meio tortinho ali, mas dando conta do recado na medida do possível, é o Guilhermo Varela. Ele que, enquanto não chegar um substituto para o Wesley, provavelmente vai assumir ali a lateral direita, mas o Flamengo vai atrás de outro jogador e a gente já tem até duas possibilidades aqui que a gente vai trazer no vídeo de hoje e também vamos trazer todos os detalhes aí dessa saída do Wesley e os valores, tudo no vídeo de hoje. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então vamos lá. Voltando a falar de Fla-Flu agora, a gente teve a notícia de que o Fluminense conseguiu regularizar o John Kennedy para jogar o Fla-Flu. Só que tem uma coisa esquisita, o Fluminense acabou conseguindo uma brechinha ali, porque ele inscreveu depois do prazo, que era necessário mandar a documentação até às 7 da noite da sexta-feira. Eu vou ler aqui que dá para entender melhor. CBF liberou o atacante John Kennedy do Fluminense para ser relacionado para o clássico contra o Flamengo. Em jogos de fim de semana, os atletas não regularizados precisam ter seu nome publicado no BID da CBF até às 19 horas da sexta-feira antes da partida. O nome de John Kennedy foi publicado no BID fora do prazo às 8h38, porém, mesmo assim, o jogador poderá enfrentar o Flamengo, isso porque a CBF entende que o Fluminense enviou
toda a documentação dentro do prazo e restava apenas um documento por parte da Federação Mexicana de Futebol, já que o atacante estava emprestado ao Pachuca. Esse documento foi enviado às 7h22, após o horário do expediente da CBF. Porém, mesmo assim, a entidade nacional inscreveu o jogador no bid, autorizando o técnico Renato Gaúcho a relacionar o atacante para o clássico contra o Flamengo. E aí vai ter John Kennedy, mesmo com o jeitinho que eles deram, mas tudo bem, bota o John Kennedy. Importante é o Flamengo jogar o que sabe. Maraca vai estar lotado, ingressos praticamente esgotados em todos os setores, só sobrou, se eu não me engano, Maracanã mais, os setores um pouco mais caros, mas praticamente lotado. Então é promessa de jogão, o Flamengo tem que dar tudo para levantar a moral de novo, espantar qualquer possibilidade de crise, qualquer polêmica, dar uma pancada no Fluminense, vencer bem. Se bobear com o Pedro entrando, fazendo um gol, isso aí vai ser sensacional. Tô na expectativa aí desse Fla-Flu. Outra novidade legal, como a gente trouxe, é que a probabilidade do Wallace entrar como titular no lugar do Bruno Henrique é muito grande, e aí é mais uma atração pro jogo. Mudando de assunto, Vene Casagrande trouxe a informação de que existia aquela notícia de que o Flamengo estava avaliando se ia reintegrar ou não o Vitor Hugo e resolveu que o jogador será reintegrado, mas isso não quer dizer que ele não pode ser negociado. O Flamengo continua aberto a ofertas, a propostas. Caso chegue alguma proposta interessante, o Flamengo não descarta negociar o jogador. Mas, de qualquer forma, ele fica à disposição e a gente vai ver aí se ele já vai ser relacionado aí para essa partida de amanhã contra o Fluminense. Vamos ver. Portal GE, Globoesporte.com, informa que Matheus Gonçalves está sendo monitorado pelo Olympiacos da Grécia. E esse time grego aí tá procurando saber mais sobre o jogador, pode fazer proposta aí nos próximos dias. E a gente fica aí na expectativa para saber valores dessa proposta. Porque se chega uma proposta interessante, eu acho bem provável que o Flamengo pelo menos olhe com carinho. Porque apesar de todo esse movimento da torcida fazendo campanha para o jogador ter mais oportunidades, entrar mais, o Felipe Luiz parece não ser tanto assim fã do jogador, principalmente taticamente. Então, não acho que o Flamengo colocaria tanta barreira, principalmente o Felipe Luiz, para uma possível saída do Matheus Gonçalves. Infelizmente, mas esse é o cenário atual, uma iminente proposta aí do futebol grego para a saída de Matheus Gonçalves. Outra notícia aí de outro garoto que pode sair é o Porto de Portugal, de olho no Daniel Sales, lateral direito do Flamengo. Tá buscando mais informações para fazer uma possível proposta. E aí, inicialmente, caso o negócio aconteça, ele seria alocado no Porto B. A princípio, Daniel Sales, que é um dos destaques da base do Flamengo, é outro garoto que eu acho que não faz sentido nenhum o Flamengo negociar, ainda mais agora com o Wesley saindo. A gente não sabe como é que vai ser a adaptação de um possível jogador que chegue aí para reposição. E o Daniel Sales seria, a princípio, um ótimo reserva, assim, pro Varela na lateral direita. Então, não negociaria ele nesse momento. Comenta aí, o que você acha sobre esse assunto, se você negociaria o Daniel Sales agora ou não. Ele é um garoto diferente. Eu manteria o máximo de tempo possível, porque ele pode ser um futuro Wesley, uma futura venda no nível de Wesley, com características diferentes. Ele é mais forte, é mais trombador lá na frente, mas não deixa de ser técnico, veloz e habilidoso. É um jogador muito interessante. Então, é até bom. Se eu não me engano, tem vídeo aqui analisando o Daniel Sales no canal. É um jogador bem interessante de acompanhar. Negócio fechado. Segundo o jornalista Fabrício Romano, Wesley decidiu que quer ir para Roma. Descartou a possibilidade de ir para o Zenit, apesar do Gerson ter feito ali um lobby, uma tentativa aí de convencer. O Wesley resolveu ir para Roma, né? E a informação de que a proposta que a Roma fez é de 25 milhões de euros fixos, com metas, e aí tipos diferentes de metas aí, tem questão de títulos, mas também entra quantidade de jogos, quantidade de assistências, minutos, tem uma série de variáveis aí que eu não tenho a informação exata, mas o que a gente sabe é que essas metas adicionais
fazem o valor poder chegar até a 30 milhões de euros, valor que o Flamengo pediu inicialmente, claro que de forma um pouco diferente do ideal, o Flamengo gostaria de 30 fixos, mas dentro da possibilidade foi a melhor proposta possível. Wesley, que há um tempo atrás quase foi para o Atalanta, também da Itália, acabou indo agora para Roma, mas tem um detalhe, o Flamengo só quer liberar depois de acertar com algum substituto por ele. Isso foi uma condição. O Flamengo falou para Roma, olha, nós vamos aceitar, ele vai ser liberado nessa janela, só vamos primeiro acertar com outro jogador para que substitua o Wesley aqui no Flamengo, e aí sim, quando tudo isso for feito, aí a gente faz o anúncio da saída, já com o anúncio da chegada de outro jogador. Mas que outro jogador é esse? Existem aí algumas opções. Quem são os dois jogadores mais cotados nesse momento? São dois. Primeiro, Vinícius Tobias, que a gente já trouxe aí um tempo atrás, que é um jogador que o Flamengo monitora, que o José Boto principalmente gosta muito dele, trabalhou com ele no Shakhtar lá na Ucrânia, é um dos alvos. Mas outro alvo que vem surgindo aí com força, o Flamengo já trabalhando aí nos bastidores para entender e fazer uma proposta já nos próximos dias, inclusive é um jogador com um pouquinho mais de bagagem, que deve ser até colocado como plano A pelo Flamengo, que pode integrar aí, como eu brinquei no início do vídeo, do pacotão russo, é Kelvin, do CSKA da Rússia, é um dos alvos principais do Flamengo para essa posição de lateral direito no lugar do Wesley. E aí o Flamengo, como eu disse, pretende fazer uma proposta nos próximos dias, mas ainda está analisando, estudando o jogador, conversando com os empresários para entender de quanto seria essa conversa aí, essa proposta para balançar o clube russo a vender o jogador. Kelvin, que jogou aqui no Brasil no Atlético Paranaense, no Furacão. Então, vamos acompanhar essa situação aí da lateral direita do Flamengo e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Falando agora de Ezequiel Barco, o Flamengo continua na insistência. O Flamengo, depois que fez essa última proposta de 15 fixos mais 2 variáveis, chegando a 17 milhões de euros, os russos não responderam aquela coisa oficial, não queremos 20, mas não falaram nada. Assim como aconteceu das outras vezes, eles vão enrolando para responder, não parecem muito dispostos a vender, só que o outro lado pesa muito também. O jogador está desesperado para sair de lá. Já saiu a notícia até que a família do jogador está pressionando muito para que ele volte para a América do Sul. Existe também um interesse grande do Flamengo, muito maior do que há um tempo atrás. O Flamengo mantém aquelas tentativas de contato diárias e, inclusive, nessas conversas, o Flamengo já aborda, dando a entender que pode subir um pouco mais, chegando aí no meio termo. Como o Flamengo já chegou a 17, contando já com as variáveis, e o clube russo quer 20, pode ser que o Flamengo suba um pouquinho mais, dê 16 mais os variáveis, de repente aumentar os variáveis também, chegando aí em 19 e 20 na soma total. Então, o Flamengo está mais aberto do que esteve há um tempo atrás, isso muito por conta da janela que está andando, está correndo. O Flamengo, por enquanto, só tem o Carrascal acertado. Então, o Flamengo tem ficado um pouquinho mais de mão aberta nesse sentido aí das negociações. Acho que precisaria ser um pouco mais radical. Chegar nos russos e falar, quanto vocês querem? Eles vão falar, o Flamengo quebra um pouquinho para baixo. E não como o Flamengo vem fazendo, o cara pede 20, o Flamengo dá 12. Não adianta, o cara não vai fechar. O cara pede 20, o Flamengo dá 16, com 4 variáveis. Pega o exemplo da Roma aqui. O Flamengo não considerou satisfatório receber 25 mais 5 variáveis? Por que não oferecer 15 e 16 com 4 variáveis lá para o clube russo, já trazer o Ezequiel Barco, botar o cara para treinar e bola para frente, para entrosar logo e fazer o time do Flamengo ficar reforçado o mais rápido possível? Por que não? Ah, mas não tem dinheiro em caixa agora, mas todas as negociações que o Flamengo fez até agora foram parceladas. O Flamengo tem dinheiro entrando em várias negociações. Agora vai ter o do Wesley. Não acho que o Flamengo vai gastar nem perto de 25 milhões de euros na reposição. Acho que deve gastar no máximo 10. Então, vai ter grana em caixa.
acho que nesse caso aí do Ezequiel Barco, o Flamengo deveria ser um pouco mais incisivo, mas tem uma outra coisa que eu vou trazer agora aqui pra vocês, que vai ser um outro motivo do Flamengo gastar dinheiro, um pouquinho mais, que é o Flamengo colocando como uma das prioridades trazer um centroavante de qualquer forma. A gente está trazendo ultimamente essa questão do Castellanos. O Flamengo recebeu uma comunicação oficial da Lazio dizendo que eles não têm interesse em vender o jogador. Aí, mais uma vez eu falo, José Boltzo solta uma notícia dizendo que está muito próximo, a galera divulga, e depois quem divulga é que sai de mentiroso. Aí depois o Boto reclama que o pessoal mostra os prints e aí o clima não fica dos melhores. Mas a informação é que a Lazio negou veementemente, olha, não está à venda, não queremos negociar. E a informação que chega do Júlio Miguel Neto é que ele conversou com membros da diretoria do Flamengo, que disse: precisamos e vamos trazer um atacante centralizado, centroavante, com as características do Pedro, mas isso não necessariamente quer dizer que o Pedro vai sair. Se o Pedro se recuperar, estiver bem, demonstrar vontade, ele vai, por méritos, recuperar sua condição titular, mas o Flamengo, de qualquer forma, precisa de um outro centroavante, porque o Juninho não se mostrou muito capaz de atender a essa função. O Juninho ele pode até vir a ser útil no elenco, quando melhorar tecnicamente, melhorar o ritmo aqui do futebol brasileiro, mas como aquele segundo atacante mais móvel, até como um ponta de velocidade, que é também aquela coisa muito para compor elenco. Não acho que o Juninho pode ser aquele cara decisivo, não. Acredito que ele possa melhorar, mas até certo ponto só. Então, por isso até o Flamengo mantém a busca e quer trazer outro centroavante para o elenco. A gente ainda não tem outros nomes além do Castellanos e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Mudando mais uma vez de assunto aqui, vamos falar do Carrascal, que a gente já trouxe que houve o acerto. A informação é que ele deve chegar nos próximos dias, podendo ser até nesse fim de semana para já fazer os exames no Flamengo e ficar à disposição o mais rápido possível para integrar o elenco aí do Felipe Luiz e já treinar, ficar inclusive à disposição aí dos mata-matas que estão vindo aí de Copa do Brasil, de Libertadores. Carrascal chegando pro Mengão já nos próximos dias, a gente fica na expectativa aí de saber. Muita gente falando, e até uma coisa que eu conversei ontem no Twitter com uma galera, comentei também respondendo um pessoal aqui nos comentários no vídeo de ontem, foi muita gente querendo julgar a negociação se foi cara ou barata. Inclusive eu em alguns momentos, isso aí eu reconheço. A gente, sabendo que o negócio está sacramentado, é igual quando tem a escalação do Flamengo com um jogador que a gente não gostaria tanto de ver em campo. Se tá lá em campo, tem que apoiar. Se o cara já acertou com o Flamengo, tá chegando, tá sendo apresentado, vamos apoiar. E a verdade sobre ele ter sido caro, barato, preço justo, só o futuro vai dizer. Só o campo vai dizer. Só o desempenho dele no campo, se ele chega, se entrosa bem, joga bola, resolve a pendência ali do Flamengo, principalmente de ponta esquerda, ali de meia, de vez em quando podendo substituir o Arrascaeta também. Só o campo, só o desempenho dele vai poder dizer se foi caro ou se foi barato. Então, a gente tem que aguardar para entender como de fato o Carrascal vai se adaptar ao Flamengo. Por exemplo, se a gente pegar aí De La Cruz, o Flamengo pagou 16 milhões de euros nele. Ninguém falou muito que ele foi caro. Por quê? Porque ele é uma referência lá no futebol argentino. Todo mundo chorando lá na Argentina, lamentando a saída dele. E, no entanto, no Flamengo ele não conseguiu render até agora. E não é surpresa a questão das lesões dele. Só que isso veio à tona com força aqui no Flamengo. Ele tem jogado muito pouco e isso aí acaba prejudicando e fazendo com que, na minha opinião, a minha avaliação é que o De La Cruz foi caríssimo pelo que ele entregou até agora. É ótimo jogador, é muito técnico, se entrega quando tá bem fisicamente, mas, na minha opinião, 16 milhões de euros pelo De La Cruz foi um valor absurdamente caro pelo que ele entregou até agora. Então, pra gente fazer essa análise do Carrascal, a gente precisa esperar o tempo passar, os jogos passarem, ele demonstrar o que ele é capaz no campo, e aí
mais pra frente a gente faz uma análise já com fatos e dados dele no Flamengo, porque a gente sabe que os jogadores às vezes mudam de clube e mudam totalmente a forma de jogar, se encaixam bem no esquema, então só o tempo vai dizer e a gente vai estar aqui para comentar juntos sobre o desempenho de Carrascal, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!